dia, querido. Bom dia, querida. Você que está aqui acompanhando a gente diariamente sobre as meditações. Hoje, Meditação Maravilhoso Deus vem com o título Porta da Graça, dia 13 de fevereiro, segunda-feira. E o texto está lá em Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Olha, a meditação está tão boa, viu, que eu vou ler quase que na íntegra ela. Está muito boa mesmo, sabe? Vamos lá, ó. Graça salvífica é o favor de Deus demonstrado para aqueles que não merecem. É um atributo divino manifestado unicamente ao pecador. Então é assim, Adão e Eva, eles foram criados por Deus perfeitos, sem pecado nenhum, né? Assim, totalmente perfeitos. E eles recebem do amor diretamente de Deus sua bondade, mas não recebem a salvação. Então, a princípio, a salvação, eles não precisavam dela, não tinha essa necessidade. Mas a partir do momento quando eles pecaram, desobedeceram desobedeceram da ordem de Deus e comeram do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, a salvação ela se tornou necessária e prontamente se manifestou, né? Deus ali mata o cordeiro e muda as vestes deles. A princípio eles tinham cobrido sua nudez com folhas de figueira. Depois Deus vem, mata o cordeiro e cobre o seu corpo aí, né? Faz a sua vestimenta com couro, né? Desse cordeiro que Deus mata. Então ali já é o primeiro apontamento para o Messias que viria, para o Jesus que viria, né? De imediato, então, eles foram expulsos do Éden e tem esse primeiro conceito de porta fechada. Deus fecha a porta, Deus fecha o acesso ao jardim do Éden. Por quê? Lá dentro do jardim tinha a árvore da vida. E se Adão e Eva, em pecado, comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente em pecado. Não haveria mais chance de salvação para o ser humano. Então Deus, seu imenso amor, mesmo Deus fechando a porta, ele ainda manifesta a graça e misericórdia para com o pecador, para com aquele que, né, ele iria enviar teu filho para morrer no lugar do ser humano, então haveria ainda oportunidade para o pecador. Outra porta foi aberta, né, a porta da graça. E mais tarde, quando Cristo veio a este mundo, ela foi escancarada. Todos são convidados a entrar por ela e encontrar perdão, poder, consolo, transformação e plena salvação. No entanto, um dia a porta vai se fechar e vai ter passado toda a oportunidade. Ela se fechará tão certamente como a porta da arca nos dias de Noé, tão certamente como a porta se fechou para as virgens, todas na parábola contada por Jesus, né? Então, assim, a porta, ela é um símbolo, assim, de oportunidade, de salvação, ou também, né, quando ela se fecha, de perdição. Então, a pessoa tem que decidir qual lado ela vai escolher. E o que ela citou aqui nos dias de Noé, né? Quando Noé termina de construir a arca, Deus ainda dá um último tempo de oportunidade para aqueles que rejeitaram e não acreditaram que viria chuva, um dilúvio sobre o mundo, né? Queria chover ali 40 dias e 40 noites, e as pessoas zombaram de Noé, chamaram de louco e tudo mais, tiraram muito sarro dele. Até que um dia, né, a construção da arca terminou, os animais todos estavam dentro da arca, e Noé, com seus filhos, a porta devia ser tão grande, né, ali, por exemplo, tinha que entrar uma girafa. Girafa é um animal muito alto, né, muito grande. Nossa porta era muito pesada, e eles não tinham força para fechar essa porta. E Deus vem lá e fecha essa porta. A partir do momento que Deus fechou a porta, quem estava do lado de dentro ia ficar do lado de dentro. Quem estava do lado de fora ia ficar do lado de fora. Ainda assim, demorou 7 dias para a chuva vir, né? E quando, nesses 7 dias, esse povo zombou de Noé ali. E tirou sarro dele, né? Até que a chuva veio e ceifou a vida de todos. Então, a partir do momento que a porta se fechou, já era, querido. Ou você está dentro ou você está fora. Você está salvo ou você está perdido. Ou você está pro lado do bem ou você está pro lado do mal. Então, esse conceito de porta, um dia, né, ele vai se concretizar também, né? Então, haverá um último período ali de reavivamento da igreja. Deus a encherá com seu espírito e ela proclamará o último convite divino aos pecadores. Muitos converterão, muitos se oporão. Será, então, um decreto chamado Decreto Dominical, né? Quando a porta se fechar, o Espírito será retirado definitivamente dos ímpios e da terra. Não haverá mais reconhecimento de pecado, nem arrependimento, nem conversão. Não haverá mais intercessor, nem perdão. Cessará o juízo investigativo. Todos os casos
terão sido examinados e decididos. Terminará o selamento do povo de Deus. Ele terá marcado aqueles que lhe pertencem e os protegerá do que virá a seguir, né? Então, logo após o fechamento da porta da graça, agora estamos falando no conceito profético, que vai acontecer um pouquinho antes da volta de Jesus. A porta da graça ela vai se fechar, ou seja, todas as pessoas que estão vivas terão todo o seu caso decidido, né? Ou ele vai estar salvo ou ele vai perdido. Deus vai soltar os 4 ventos. O que são os 4 ventos de Apocalipse? Representam as forças satânicas do mal neste mundo, né? Então haverá, enquanto havia graça, Deus limitava essas forças. Mas o mal nesse tempo, estará sob o domínio daqueles que rejeitaram ali a salvação. E mergulhará o mundo em grande angústia final. Olha só. Haverá guerras por todos os lados, epidemias, fomes, inundações, terremotos e incêndios. Além disso, Deus enviará 7 pragas. Será terrível, viu? Será então o decreto de morte contra os fiéis que, em meio a tudo isso, serão protegidos, como Noé e sua família. Então virá o fim, Jesus voltará. Então esse último momento do cenário profético deste mundo, quando a porta da graça se fechar, toda oportunidade que Deus ofereceu ao ser humano e foi rejeitada, e o ser humano entrou em franca rebelião, né? E por entrar em franca rebelião, Deus aí tem um momento na profecia que ele fecha a porta da graça, que é a oportunidade de salvação. Que eu e você possamos estar do lado do bem, que eu e você possamos rejeitar os convites do mal e estar alicerçado na palavra de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. E quando a porta da graça se fechar, você esteja do lado de Jesus, dos anjos dele, e esteja do lado vitorioso desse grande conflito. Não pelo seu mérito, mas pelo mérito e justiça somente de Cristo. Ter que confiar somente nele para conseguir a salvação, e não em você. Você não pode oferecer salvação. Só Jesus oferece salvação no teu lugar. Amém? Vamos orar? Querido e grandioso Deus, que possamos, Senhor, estar do lado desse grupo seleto quando a porta da graça fechar. Mas, acima de tudo, prepara a nossa vida, prepara por tudo que queremos passar nos últimos momentos. E que possamos confiar somente em Tua palavra e na justiça de Cristo. Nos abençoe depois desse dia e toca no fundo do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que a meditação hoje ficou um pouquinho mais longa, mas peço favor para você aí, né? Compartilhe esse vídeo com aqueles que você achar importante. Aliás, com todo mundo, né? Para a palavra de Deus que ainda pode ser pregada chegar a essas pessoas, tá? Estamos pertinho de fechar aí 900 inscritos e pertinho de fechar 1000 inscritos. Então me ajuda aí compartilhando o vídeo e pedindo para as pessoas, né, se inscreverem no canal também. Aquele abraço, até amanhã.